Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Chegou a hora de falarmos da trigonometria no triângulo retângulo. Ó, matéria sensacional essa. Que é aquela partezinha que temos um triângulo retângulo, trabalhamos com os ângulos e aí utilizamos seno, cosseno e tangente. Vamos analisar então? Acompanhe comigo. Olha só, trigonometria então, ela é muito utilizada quando falamos o quê? De distâncias em um triângulo retângulo. Desde a antiguidade já se utilizava esse conceito. Então aqui a gente vai aprender algumas relações envolvendo ao seno, cosseno e a tangente. Lembra que um triângulo retângulo tem algo muito importante que nós já estudamos, que era o quê? A parte do teorema de Pitágoras. O maior dos lados do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados eram os catetos. Recordaram? O teorema de Pitágoras falava o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa daqui era a fórmula do teorema de Pitágoras. Agora, na trigonometria, chegou a hora de relacionarmos também com os ângulos. Nesse caso aqui eu chamei um ângulo de alfa e o outro um ângulo de beta, tá certo? Bom, se eu for pegar agora, esqueço o ângulo beta, tá? Se eu estou trabalhando apenas com o ângulo alfa. O cateto que está ao lado de alfa é chamado de cateto adjacente, tá? E o cateto que está oposto ao ângulo alfa é o meu cateto oposto. E a minha hipotenusa não muda, ela é a hipotenusa, continua sendo a hipotenusa e sempre será a hipotenusa. Então, o cateto adjacente está ao lado do ângulo e o cateto oposto está de frente para o ângulo que eu quero estudar, que eu vou analisar, tá bom? E como que a gente calcula o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos? Nós temos aqui, ó, seno de alfa, temos cosseno de alfa e temos a tangente de alfa. Seno de alfa sempre é encontrado através do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de alfa é calculada através do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu costumo falar assim para meus alunos, ó, a tangente, ela é a coca. O seno, ele é o coga. Eu tenho um amigo aí que o sobrenome dele é coga. E o cosseno é o K, opa, deixa para lá, tá? Então, eu tenho o seno, o cosseno e a tangente do ângulo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é o COH, o KH e o COK, tá bom? Então, aí eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Beleza. Vamos ver outro exemplo, então. Outro não. O primeiro exemplo sobre seno, cosseno e tangente e calcular isso daqui, dos ângulos, de cada um desses ângulos. Por quê? Depende do ângulo que eu estou falando. Olha só, aqui eu tenho o ângulo beta e o ângulo alfa. Então, eu vou tentar encontrar o seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Depois, a gente vai tentar encontrar o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Quem que é o seno de alfa? Esquece o beta, tá? Ó, quem é o seno de alfa? Não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, seno de alfa é 4 sobre 5. Quem que é o cosseno de alfa? Não é o cateto adjacente sobre hipotenusa? Então, é 3 sobre 5. E quem que é a tangente de alfa? Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, é 4 sobre 3. Então, aqui acabei de calcular o seno, o cosseno e a tangente, só que em relação ao ângulo alfa, tá certo? Agora, vamos calcular em relação ao ângulo
beta. Então, para isso, a gente esquece do alfa. Pô, agora do beta também troca os catetos opostos com o adjacente. Por quê? Se o beta está aqui, o cateto adjacente está ao lado dele. Então, esse 4, ele se torna o cateto adjacente. E o 3, ele acaba virando agora, se tornando o cateto oposto. Então, quem que é o seno de beta? Não é cateto oposto dividido por hipotenusa? Então, ele vai ser o quê? 3 sobre 5. E o cosseno de beta? Não é o adjacente sobre hipotenusa? Então, vai ser 4 sobre 5. E a tangente de beta? A tangente de beta não é o oposto pelo adjacente? Então, é 3 por 4. Cara, tô pensando algo legal aqui que eu cheguei numa conclusão. Pô, num triângulo retângulo, então, eu tenho esses dois ângulos, não tenho? O terceiro aqui é de 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui, ó, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ó, maravilhoso. Então, gravem isso. O seno de um, o seno de alfa é igual ao cosseno do beta, tá? E o seno do beta é igual ao cosseno do alfa, tá? E a tangente? Pô, a tangente é trocar, ó, os valorizinhos deles. Porque inverte esse cateto, troca-se de posição o cateto oposto com o cateto adjacente. Bom, fora isso, agora, temos uns valores notáveis que você deve recordar. Tem provas que eles fornecem, mas em 98% das provas eles não fornecem alguns ângulos e os seus valores respectivos para o seno desse ângulo, cosseno desse ângulo e tangente desse ângulo. Nós temos aí, ó, seno, cosseno e tangente de infinitos ângulos, mas 3 deles na trigonometria do triângulo retângulo você deve saber. Obrigatoriamente na trigonometria do triângulo retângulo você deve saber quais ângulos. O de 30, o de 45 e o de 60. Então, para isso nós temos uma tabelinha, certo? Onde vai relacionar o quê, ó? O seno, o cosseno e a tangente. De quanto? De 30, de 45 e de 60. Ó, temos aí, ó, 30, 45 e 60 como sendo ângulos notáveis. Então, nós temos que saber o quê? Quem são esses valores correspondentes aqui, ó. Beleza. Essa tabelinha, cara, se você não souber ela, você canta ela. Mas essa tabelinha é o seguinte, ó. É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Cara, eu sou muito ruim de ritmo, mas é como se a musiquinha fosse assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Eu sei que eu sou horrível cantando, mas essa é a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Cara, horrível, né? Mas enfim, o seno de 30 graus vale meio. Seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E tangente de 60, raiz de 3. Tá certo? Então, são os valores dos ângulos notáveis. Veja bem, fora os ângulos notáveis, nós não precisamos, fora o 30, 45 e 60, na trigonometria no triângulo retângulo, nós não precisamos decorar nenhum outro ângulo. Por quê? Aí, se ele der outro fora o 30, 45 e 60, no triângulo retângulo, ele vai ter que te dar quanto que vale o seno, o cosseno ou a tangente, tá? É como se fosse mais ou menos assim, ó. Ele te dá o seno, o cosseno e a tangente. Bom, mas vamos ver esse probleminha aqui desse exemplo. Olha só. Para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa conforme o esquema abaixo.
O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento, que será dividida ao meio para fazer duas partes do telhado. Poxa, se ela vai ser cortada ao meio, então aqui ela vai ter 0,5 metros e aqui 0,5 metros. Tá. Porque ela tem 1 metro, então vai ser metade para um lado e metade para o outro lado. Continuando. Sabendo que o telhado será feito segundo um ângulo de 55 graus, calcule a medida X da largura da casa dessa maquete. Cara, o que tem a ver isso daí com trigonometria no triângulo retângulo? Ele só deu que esse ângulo é de 55. Tudo bem, esse ângulo é de 55. Só que se eu fizer isso, ó, esse lado aqui não é igual a esse lado. Então, se aqui é 55, aqui também é 55. Então, é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, na hora que eu traço aqui, vira um triângulo retângulo, metade dele, ó. Isso aqui vira um triângulo retângulo, onde esse lado é igual a esse lado. Então, para eu descobrir o x, eu vou descobrir primeiro esse cantinho aqui, ó, que é meio x, para depois descobrir quem? O valor do x. Mas como que eu vou descobrir isso? Eu vou chamar ele de A, tá? Esse pedacinho eu vou chamar de A. Então, eu tenho um triângulo retângulo assim, ó. 55, 0,5 e A. Cara, agora vem você e vai me dizer o quê? O que você vai usar? Seno, cosseno ou tangente? Vamos analisar a informação que nós temos? Olha só. Aqui está o ângulo de 55. Esse 0,5 não é cateto adjacente. Ele é hipotenusa. O A, ele está ao lado do ângulo de 55. Então, ele é cateto adjacente. Então, você tem CA e tem H, ou seja, cateto adjacente e tem hipotenusa. Que relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno, né? Então, cosseno de quem? Cosseno de 55 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá, mas quanto que vale o cosseno de 55 graus? Ele me deu que o cosseno de 55 graus aqui é 0,57. Então, 0,57 é igual a A sobre 0,5. Pega esse 0,5 e joga para o outro lado multiplicando. Então, nós temos que fazer 0,57 vezes 0,5. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28, sobe 2. 5 vezes 0, 0, com mais 2, 2. Duas casas com uma casa, 3 casas após a vírgula. Então, dá 0,285. Então, A é 0,285. Porém, no meu exercício, esse valor de A, ele é metade do x, ó, que é o que eu estava querendo. Então, se aqui é metade, pô, para achar o valor de x inteiro, eu faço mais 0,285, que é a outra metade. 5 mais 5, 10, sobe 1. 8 mais 8, 16, mais 1, 17, sobe 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5,0. Então, dá 0,570. Então, qual é a medida de x da largura da casa? É 0,57 metros ou 57 centímetros, ok? Então, este exemplo aí deveria ter ficado atento a isso. E é assim que a gente calcula, ó, seno, cosseno ou tangente, tá? Não é da forma que vocês querem, é de acordo com as informações que vocês terão no problema. Aí vocês vão ver se vocês vão utilizar seno, ou cosseno, ou tangente. Ele deu seno, cosseno e tangente aqui, mas nem porque ele deu tudo isso daí, você vai usar tudo. Você vai usar um deles. Eu optei usar aqui pelo cosseno, dadas as informações que eu tinha no enunciado. Aí eu tinha que usar cateto adjacente com hipotenusa. A relação cateto adjacente com hipotenusa está presente no cosseno. Se eu tivesse cateto oposto com hipotenusa, aí eu não usaria o cosseno, aí eu usaria o seno. Ou se eu tivesse a relação cateto adjacente com cateto oposto, aí eu não usaria nem o seno nem o cosseno, eu deveria utilizar a tangente. Mas vamos ver outro exemplo e depois vários exercícios para ir fixando isso na cabeça de vocês. Olha só, mais um exemplo então. Um avião, ele levanta voo formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Cara, o avião está aqui. Horizontal
Tá aqui. Então, ele levanta voo formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Beleza. Sua altura em metros, após ter percorrido 600 metros, pô, então se ele percorreu 600 metros, suponha que ele esteja aqui, ó. Então ele quer saber a altura, que é exatamente o que forma 90 graus. Então se ele quer saber essa altura, ele quer saber isso daqui que eu vou chamar de x. Cara, para você saber se você usa seno, cosseno ou tangente, você tem que saber quem que é cateto oposto, quem que é cateto adjacente e quem que é hipotenusa. Neste exemplo dado aqui, ó, o 600 representa quem? Ele representa a hipotenusa. O x aqui representa o cateto oposto. E esse outro aqui representa o cateto adjacente, dadas as circunstâncias que eu tenho no problema, que é o 30 graus que está nessa posição. Muito bem. E agora, como que eu faço para resolver isso? Qual dessas três relações eu tenho que escolher duas para usar? Pô, eu posso resolver utilizar hipotenusa com cateto adjacente? Posso, mas ele não quer essa informação, ele quer a altura, que é isso daqui, ó. Então, como que eu faço para encontrar ela? Qual das três relações que utiliza, então? Cateto oposto e também utiliza a hipotenusa. É o seno. O seno, ele é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, seno de 30 vai ser x sobre 600. E quanto que vale o seno de 30? Ele não deu no enunciado. Lembra que eu falei dos ângulos notáveis, que eu cantei aquela péssima musiquinha para vocês? O seno de 30, ele vale 1 sobre 2. Ele vale meio. Então, meio é igual a x sobre 600. Multiplicando cruzado, daria 2x igual a 600. Portanto, x vale 600 dividido por 2, que dá 300 metros. E 300 metros é o que nós temos na alternativa C, ok? Então, galera, olha só. Fizemos dois exemplos aqui que já começamos a caminhar, a engatinhar, utilizando seno, cosseno e tangente, onde um exemplo, que foi o anterior, ele deu o valor do seno, do cosseno e da tangente daquele específico ângulo. E nesse daqui eu não dei o quê? Quem era o seno, quem era o cosseno e quem era a tangente do ângulo. Vocês deveriam lembrar da tabelinha, porque era um dos ângulos notáveis, que lembra? 30, 45 e 60, tá certo? Vamos resolver uma bateria de questões agora sobre essa parte de trigonometria no triângulo retângulo? Acompanhe a partir de agora comigo, então. Olha só. Um professor de matemática utiliza a foto de um monumento em uma tarefa que deve explorar relações trigonométricas no triângulo retângulo ABC. Retângulo em A, tá certo? Com lados Azinho, Bzinho e Czinho, conforme esboçado abaixo. Tá. Conhecendo somente o ângulo B, quem que é o ângulo B? O ângulo que está aqui, ó. Esse é o ângulo B. E a medida de C, quem é a medida de C? Essa daqui é a medida de C. Correspondente ao lado AB, a área desse triângulo pode ser calculada por... Como que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então vai ser Czinho vezes Bzinho dividido por 2. Ele conhece o valor de C, não conhece? Sim, beleza, ele conhece o valor de C. Ele sabe o valor de C. Então precisamos descobrir o valor de quem? De B. Cara, mas olha só, o que mais que nós sabemos de informação? Nós sabemos o valor do ângulo B, que é esse ângulo que está aqui que eu mostrei para vocês. Que é este ângulo aqui, ó. Tá? Então, como que nós fazemos agora? Pensa, nós sabemos esse cara e queremos descobrir esse. Aqui nós temos a hipotenusa, aqui nós temos o cateto adjacente e aqui o cateto oposto. Então, eu tenho que utilizar uma relação que envolva cateto adjacente com cateto oposto. Pô, qual relação que usa cateto adjacente com cateto oposto? Tangente. Então, a tangente de B é igual ao cateto oposto, que era o meu Bzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu Czinho. Mas quem que eu quero encontrar? Não é o valor do B,
Tá, então eu isolo ele. Esse C eu vou jogar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então eu tenho C vezes a tangente de B é igual ao Bzinho. Tá, então o Bzinho não vale isso? Sim. Então no lugar do Bzinho aqui agora, eu troco por isso. Então eu tenho C vezes a tangente de B dividido por 2. Então eu tenho C ao quadrado vezes tangente de B sobre 2. E qual a alternativa que fala isso? C ao quadrado vezes tangente de B sobre 2 é a alternativa D. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, certo? Vamos para a próxima questão, então, questão de número 2. Seja x um número real positivo e ABC um triângulo retângulo, tal que o cateto que une os seus pontos A e B mede 3x e o cateto que une os pontos B e C mede 4x, então o cosseno do ângulo A vale. Minha nossa! Eu não sei nem por onde começa esse exercício. Tá, é um triângulo retângulo. Desenha o triângulo retângulo para ficar mais fácil para você. E que ele tem A, B e C. Tá, então ele tem A, B e C. Tudo bem. Ele não falou que o ângulo B ou que o ângulo A é o triângulo retângulo, que é o ângulo retângulo. Tá bom. Mas muito bem, não tem nenhum problema disso. Ele sabe o cateto, só que olha só como a gente pode descobrir. O cateto que une os pontos A e B. E o cateto que une os pontos B e C. Pronto. Ou seja, que ele é retângulo em B. Agora sim a gente consegue afirmar isso. Tá. Mas o cateto que une o ponto A e B, ele mede 3x. E o cateto que une o BC, ele mede 4x. Aí ele pede, então, o cosseno do ângulo A. Quem que é o cosseno do ângulo A? Esse daqui, ó. Aqui nós temos o ângulo A. O cosseno do ângulo A vale... Tá, cosseno do ângulo A. Vamos dar nome aos bois. Este lado aqui é a nossa hipotenusa. Se eu tenho esse ângulo A, aqui embaixo eu tenho o cateto oposto. E aqui ao lado eu tenho o cateto adjacente. Ele está querendo calcular o cosseno desse ângulo A, não é? O cosseno de A. O cosseno do ângulo A é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, correto? Correto. Eu tenho o valor do cateto adjacente. Sim, 3x. Mas eu tenho o valor da hipotenusa? Não, não tenho o valor da hipotenusa. Mas nós conseguimos descobrir. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras nos fala isso. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Opa! E aí nós vamos ter, então, 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 25x ao quadrado. H ao quadrado é igual a isso? Então, H vale raiz quadrada de 25x ao quadrado, que dá 5x. Poxa, acabamos de descobrir o valor de H, que é 5x. Se o H vale 5x, agora matou o nosso problema. Por quê? Porque agora a gente consegue calcular quem que é o cosseno do ângulo. Porque o cosseno do ângulo A não era cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Sim. Quanto que vale o cateto adjacente? O cateto adjacente vale 3x. E a hipotenusa, quanto que vale? Agora eu já sei, vale 5x. Cortou x com x, então o cosseno do ângulo A, ele só pode valer 3/5. E 3/5 é exatamente o que nós temos aqui na alternativa... Opa, quase assinalei errado. Alternativa C, de certo, de curto matemática, de... Caramba, que legal! Tá? Beleza. Vamos para a próxima questão, então? Olha só, questão de número 3. Olha, essa, além de ser super fácil, ainda deu quanto que vale o seno, cosseno e a tangente de cada um dos valores. Beleza. Analise o triângulo retângulo abaixo. Em seguida, assinale a alternativa contendo o correto valor de x.
Pô, ele já deu isso aqui, não deu? Então, vamos usar um triângulo retângulo abaixo, tá? Retângulo aqui. Cara, esse x representa quem? Hipotenusa. Aqui representa quem? Cateto adjacente. E aqui, cateto oposto. Que relação que você usa? Você quer calcular esse e você tem esse. Pô, então você tem cateto oposto e quer hipotenusa. Você não vai usar cosseno e você não vai usar tangente. Por quê? O cosseno envolve cateto adjacente pela hipotenusa. Você não tem cateto adjacente. E a tangente, você vai usar cateto oposto pelo cateto adjacente. Você não tem o cateto adjacente e também não está usando o x, que é o que você quer descobrir. Então, você só pode utilizar aqui quem? O seno de 30, que é cateto oposto dividido pelo quem? Pela hipotenusa. Então, vai ser 3 dividido por x. Olha que exercício bem tranquilo, bem leve. Quanto que é o seno de 30? Meio. Meio vai ser igual a 3 sobre x. Multiplica cruzado. X vai ser igual a 6. Se o x vai ser igual a 6, só pode ser a alternativa B. Então, a resposta da alternativa da questão 3 é a alternativa B. Bem leve essa questão, né? Bem fácil mesmo. 4. A figura a seguir mostra uma torre de linha de transmissão de energia com 42 metros de altura. Ela é sustentada por cabos de aço que ligam o topo da torre ao solo, formando um ângulo de 30 graus. Temos aqui na nossa figura exatamente isso. Qual o comprimento aproximado do ponto que o cabo é ligado ao solo até o topo da torre? Então é isso daqui que a gente vai chamar de x. De novo, vamos dar nome aos bois. O que esse x representa? Pô, aqui eu tenho 90 graus, então. Então esse x, ele representa hipotenusa. Aqui embaixo temos o cateto adjacente e aqui temos o cateto oposto. De novo, temos que relacionar, ó, cateto oposto com hipotenusa. Se temos que relacionar cateto oposto com hipotenusa, qual a relação dentre aquelas três que nós podemos utilizar? O seno, o cosseno ou a tangente? Obviamente, vamos utilizar o seno. Então, seno de 30 vai ser igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, que vai ser 42 dividido por x. Portanto, meio vai ser igual a 42 sobre x. Multiplicando o cruzado, x vai ser igual a 84 metros. Se o x vai ser igual a 84 metros, só pode ser a alternativa C. Então, olha só, pessoal. Viram que até agora que eu estou resolvendo aqui, ó, nós sempre temos que pensar qual das três relaçõezinhas nós vamos utilizar. Se vamos utilizar seno, se vamos utilizar cosseno, se vamos utilizar a tangente. Por quê? Porque tudo depende do que você tem de informação no seu enunciado e o que você quer localizar. Eu sempre procuro ir pelo caminho mais curto, mais rápido, mais direto. Aqui, pô, se eu quisesse encontrar o cateto adjacente sabendo o oposto, beleza, eu poderia. Para depois utilizar o adjacente com a hipotenusa ou utilizar o teorema de Pitágoras, beleza, também posso. Mas, cara, isso vai dar muito trabalho. Pensa sempre no que você tem e o que você precisa descobrir, tá certo? Por quê? O que você tem com o que você precisa descobrir fica mais fácil para quê? Para você encontrar um caminho, para você encontrar um meio para resolver essa questão, essas questões de trigonometria no triângulo retângulo. E como que eu sei que a questão versa sobre trigonometria no triângulo retângulo? Cara, é fácil. É só você ver que você vai ter um triângulo retângulo envolvendo ângulo. Aí você tem que saber que vai ter que ter trigonometria dentro do triângulo retângulo, tá certo? Vamos continuar para a questão no número 5 agora? Olha só. A professora Márcia, na aula de trigonometria, confeccionou com seus alunos um teodolito. Eu já confeccionei com meus alunos um teodolito, pessoal. É bacana pra caramba. Para isso, utilizaram transferidor, canudo, tampinha de garrafa, compasso e tachinha para fixar. Os alunos começaram a calcular alturas de prédios e montanhas. O teodolito ele é utilizado para isso daí, para medir alturas inacessíveis, tá certo? Medir o ângulo disso daí. Júlio, querendo calcular a altura do prédio da prefeitura,
de sua cidade fez o uso do seu teodolito, feito em sala. Sabe-se que Júlio tem 1,65 m de altura e estava a 40 metros do prédio, sob um ângulo de inclinação de 60 graus. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, o valor encontrado para a altura do prédio foi de... Se você não entendeu esse problema, é um problema. Mas vamos tentar fazer através de desenhos para vocês encontrarem a solução dele. Temos aí, ó, um prédio. Aqui está o solo. Faz de conta que aqui nós temos o solo. E aqui está o nosso prédio aí, cheio de andares, tá? Que é o prédio da prefeitura. Temos o Júlio. O Júlio, ele tem o quê? 1,65 m. Beleza. Ele está usando um teodolito da altura dele. E aí, o que acontece? O ângulo de inclinação visto por ele era de 60 graus. E aqui, ó, a distância que ele estava do prédio da prefeitura é 40 metros. Poxa, eu não quero descobrir a altura. Eu não quero descobrir a altura do prédio. Então, o primeiro passo é encontrar quanto que é esse valor. Só que, ó, ele está de frente para o ângulo de 60 graus. Esse aqui está de frente para o ângulo de 90. Então, ó, essa daqui é a nossa hipotenusa. Esse 40 é o nosso cateto adjacente. E esse x aqui, que é o que nós queremos descobrir, é quem? O nosso cateto oposto, certo? Muito bem. Então, eu tenho que encontrar uma relação, porque ele quer descobrir isso daqui, o x, que envolva cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Cara, quem que envolve cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, a tangente de 60 é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quanto que vale o cateto oposto? X. E o cateto adjacente? 40. Mas a tangente de 60 também tem um valor numérico. Quanto que é o valor numérico que você tem que lembrar lá daquela tabelinha? Ela vale raiz de 3 é igual a x sobre 40. Coloca um 1 aqui e multiplica cruzado. Então, x é igual a 40 raiz de 3. Acabou o exercício? Não, porque ele manda vocês utilizarem raiz de 3 como sendo 1,7. Então, esse caso aqui vai ser 40 vezes 1,7. E aí, olha só. 1,7 vezes 40. Desço zero. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Temos uma casa após a vírgula, voltamos uma casa da vírgula. Então, temos 68 metros. Então, x vai ser igual a 68 metros. Você faz tudo isso para depois vir e me assinalar a alternativa C. Faz isso que você erra completamente a sua questão. Por quê? Esses 68 metros é a distância daqui até em cima. Nós temos que acrescentar a altura do Júlio ainda, que era de 1,65 m. Então, é 68 mais 1,65. Então, nós temos 69,65. Só que 69,65 é o que nós temos exatamente na alternativa B. Então, a resposta correta da questão número 5 é a alternativa B. Tá vendo que você tem que prestar muita atenção no que está pedindo na questão para estar calculando, para estar resolvendo? Então, preste atenção, hein? Olha só, questão de número 6 agora. Sendo 3A, 4A e 5A os lados de um triângulo retângulo, beleza, triângulo retângulo, 3A, 4A e 5A. 3A é o lado menor, 4A é o intermediário, e 5A só pode ser o maior. Opa, tô colocando X, mas ele tá falando que é A. Dá na mesma esse exercício aqui. X, A, tudo igual. Tá. Qual é o valor da tangente do ângulo oposto? Então, ele quer saber a tangente do ângulo oposto ao menor lado. O menor lado não é 3A? Então, o que está acontecendo? A tangente é
essa aqui. Vou chamar, então, aqui sim eu vou chamar de x. Então, eu quero calcular a tangente de x. Mas tangente de x é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para isso, vamos localizar no nosso triângulo retângulo quem que representa o quê? O 5A é a nossa hipotenusa, porque hipotenusa é a que está para o lado maior, de frente para o ângulo de 90 graus também. E aí, o 4A vai ser o nosso cateto adjacente e o 3A é o nosso cateto oposto, porque está de frente para o ângulo que ele está querendo usar aqui. Então, na minha relação aqui, ficaria 3A sobre 4A. 3A dividido por 4A, corta-se o A, sobra 3 quartos. E 3 quartos é o que nós temos na alternativa B, ok? Questãozinha também um pouquinho mais leve, se você conseguisse enxergar e montar este triângulo retângulo, tá certo? Continuando então, questão de número 7. Se a tangente do maior ângulo agudo de um triângulo retângulo vale 2, cara, para tudo por aí. Desenha um triângulo retângulo. Se ele não te dá o desenho, faça o desenho. Aqui é a minha hipotenusa, tá certo? E eu não sei quem é a tangente do maior ângulo agudo. Pô, não é esse daqui, ó. Só sei que a minha hipotenusa tá aqui. Se esse aqui for o maior ângulo, ó, vou chamar isso aqui de maior ângulo, x. Então, isso aqui é meu cateto adjacente, isso aqui é meu cateto oposto. Tá. Se a tangente do maior ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual a 2, então a tangente de x é igual a 2. Beleza. E o menor lado do triângulo é igual a 1. Então, o menor lado é igual a 1. Então, o cosseno do menor ângulo desse triângulo é igual a... Para tudo. Ele quer saber o cosseno do menor ângulo. Cara, aqui no, o x aqui não representa o que eu falei para vocês, ó. O maior ângulo agudo, tá? Ele é o maior ângulo agudo. Se ele é o maior ângulo agudo, esse lado aqui é maior do que esse lado. Como que eu sei disso? Ué, se esse ângulo é maior do que esse ângulo aqui, então esse lado é maior do que esse lado. Então, aqui que eu vou chamar de y é o meu menor ângulo. Consequentemente, esse lado aqui, ó, é o menor lado. E esse daqui é o maior lado. Quando eu falo lado, pessoal, não estou falando do triângulo. Estou falando entre os catetos. Porque o maior lado do triângulo retângulo, obviamente, é a hipotenusa. Então, estou falando aqui apenas sobre os catetos. E ele disse, ó, o menor lado do triângulo vale 1. Então, aqui vale 1. Tudo bem. Ele quer encontrar o quê? O cosseno do menor ângulo. Quem que é o cosseno do menor ângulo? É o cosseno de y. Quem que é o cosseno de y? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que, ó, presta atenção que agora, pro y, esse cara aqui se torna o cateto adjacente e esse cara aqui se torna o cateto oposto em relação a y. Então, o cosseno de y, aqui eu não sei quem é esse valor. Eu vou chamar ele de A. Então, o cosseno de y é A sobre a hipotenusa, que é H. Eu não sei nem quem é A, muito menos quem é H. Eu só sei que esse cara aqui vale 1. Mas ele falou que a tangente desse maior lado, a tangente do maior ângulo agudo, perdão, vale 2. Então, se a tangente de x vale 2, a tangente não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então, a tangente, que é igual a 2, ela é A sobre 1. Consequentemente, nós vamos ter aqui o quê, ó? Que A vale 2. Logo, este lado aqui vale 2. E aí, ó, eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui vale 1, aqui vale 2, e aqui é a minha hipotenusa. O que eu posso fazer para encontrar a hipotenusa aí? Teorema de Pitágoras.
Então, hipotenusa ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 mais 1, 5. Então, a hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 5. Beleza. Hipotenusa vale raiz quadrada de 5. Agora eu consigo resolver o meu exercício. Por quê? Porque o cosseno de y vai ser A, que eu já encontrei que vai ser 2, sobre a minha hipotenusa, que vai ser raiz de 5. Então, isso daqui vai ser multiplicado por raiz de 5 aqui e raiz de 5 aqui. E aí eu vou ter 2 raiz de 5 sobre 5. 2 raiz de 5 sobre 5 é o que nós temos aqui, ó, na alternativa D. Então, alternativa correta, alternativa D, certo? Bom, última questãozinha para nós finalizarmos essa nossa aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Olha só, uma pessoa quer medir a distância entre o ponto em que se encontra, que chamaremos de A. Beleza, ela se encontra aqui no ponto A, até uma ilha. Tá, ela quer ir até uma ilha. Para isso, a partir de A, ela mede o ângulo formado entre o segmento de A até um farol na ilha. Tá, aí ela até um farol na ilha. Beleza. Vou chamar aqui de I, de ilha. Beleza. Obtendo e o segmento de A até uma estaca na praia onde se encontra. Obtendo, então, aí 30 graus. Tá, então ela vai obter 30 graus. Então tem a estaca. Continuando. Depois ela anda 50 metros em linha reta até a estaca e mede novamente o ângulo formado entre o segmento da estaca e o farol na ilha. Agora, e o segmento da estaca e o ponto A. Tá, beleza. Então, ela mede, ela anda quantos metros? Ela falou que ela anda 50 metros. Então, aqui ela tem 50 metros. Sendo o segundo ângulo medido igual a 60 graus. Então, aqui ela mediu e tem 60 graus. Beleza. A distância entre o farol na ilha e o ponto A é D. Então, ela quer saber isso, que aqui vai ser X. Poxa, será que eu posso usar trigonometria no triângulo retângulo aqui? Como que eu sei disso? Aqui vale 30. Aqui vale 60 graus. Quanto dá a soma desses dois? 90. Então, esse ângulo só pode ser 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180. Então, 90 para 180 falta 90. Tá. Ali é o ângulo de 90 graus, ali é 30 e ali é 60. Sendo assim, vamos pensar quem que representa quem aqui, ó. Isso daqui, esse 50, vai ser a nossa hipotenusa. Qual dos dois ângulos eu vou trabalhar? Não importa. Tanto o 30 dá certo, quanto o 60 dá certo. Mas fixa um deles. Você tem que tentar fazer por um deles. Eu vou fazer pelo de 30. De acordo com o de 30, o X vai ser o quê? O meu cateto adjacente. E aqui vai ser o meu cateto oposto. Se eu estivesse utilizando o de 60, seria o contrário, tá? Mas eu fixei o de 30 para utilizar. Então, veja bem, eu quero encontrar o cateto adjacente, mas eu tenho a hipotenusa. Que relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? É quem? É o cosseno. Então, cosseno de 30 graus, ele é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2. É igual ao cateto adjacente, que vai ser x, sobre a hipotenusa, que vale 50. Multiplicando em cruz, teremos 2x é igual a 50 raiz de 3. Logo, x vai ser igual a 50 raiz de 3 dividido por 2. Cortou, cortou, dá 25. Então, x vai ser igual a 25 raiz de 3 metros. Que é exatamente o que nós temos aí na alternativa D. Então, resposta correta, 25 raiz de 3. Então, pessoal, essas questões sobre trigonometria no triângulo retângulo é você saber qual das três relações que você vai usar. Para isso, você precisa pensar no que você tem
e o que falta vocês descobrirem. E não esqueça que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fora isso, lembre-se também dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio. E a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá certo? Grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.